Cultura tá na mesa especial férias aqui na Rádio da URI, a emissora educativa de Santiago. Sempre nas sextas-feiras um assunto diferenciado para o nosso ouvinte intercalado com música. Hoje eu estou aqui com uma fonoaudióloga que é graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, com período sanduíche na East Tennessee State University, Estados Unidos, audiologista pela URGS e Conselho Federal de Fono, aperfeiçoamento em fonoaudiologia hospitalar pelo IPED, é mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria e agora faz doutorado em saúde da criança e do adolescente na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou com a Andrea de Mello Boas e vai bater um papo bem legal aqui com a gente sobre saúde. Vamos falar também aí do vida sonora, clínica e aparelhos auditivos, audiometria, imitanciometria, treinamento auditivo, estimulação precoce, seleção e adaptação de aparelhos auditivos e acessórios, avaliação do processo auditivo. Depois a Andrea vai falar disso pra gente. Eu quero te dar o meu boa tarde, dizer que é muito bem-vinda aqui na rádio. Tudo bem? Eu agradeço. Bem-vinda, então, vamos conversar, né, um pouquinho, assim, até porque a gente estava falando antes de iniciar o programa que tu é daqui de Santiago, né, morou em Santiago até ir para a faculdade em Santa Maria, como acontece com muitos de nós, né, agora voltou à cidade natal. Bem-vinda a Santiago também. Obrigada, eu estava com saudade daqui. A Andrea é filha de uma colega, professora Mara Rúbia Santos Mello, que leciona aqui entre os cursos na pedagogia. A professora Mara, inclusive, foi a minha orientadora na pós-graduação. Adoro ela, a gente se dá super bem, assim. Então, vai ser uma alegria conversar com a Andrea. É muito comum que as pessoas só procurem passar por exames auditivos quando sentem que algo está errado com a capacidade de ouvir. Mas o ideal é que os testes auditivos façam parte da lista de exames de rotina. Queria que tu falasse um pouquinho, Andrea, pra gente como que funciona e qual que é a importância do exame auditivo, que é um assunto que a gente quase não comenta muito no nosso dia a dia, né? A gente fala em fazer vários exames e check-up, mas o exame auditivo é uma coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho mais. O exame auditivo, a gente fala em prevenção, por quê? Porque pessoas que trabalham com ruído, pessoas que trabalham expostas a barulho ou com produtos químicos, por exemplo, implantações, até tu na rádio aqui, que fica bastante em questão de música, de mudanças de volume, né? Falar em volume de ambiente, acaba se tornando importante por fazer um acompanhamento da audição. Porque geralmente as pessoas nos procuram para fazer o exame quando estão com dificuldade de ouvir. E aí a gente diagnostica a perda auditiva. Mas é muito importante fazer o antes também, até para saber quando que essa perda surgiu, né? O porquê que ela surgiu, se foi pela idade, se foi pela questão ocupacional, que é do trabalho. Então, o exame, ele se torna importante nesse sentido, na questão de uma prevenção e de um acompanhamento. No caso de criança, eu acho muito interessante o exame na parte de prevenção pré-entrada na escola, pré-alfabetização. Porque muitas vezes uma perda, agora que começou o teste da orelhinha, mas na minha época não tinha, na época das crianças agora que estão com 7, 8 anos, talvez também não tivesse, acredito que não tinha, porque é algo recente, né? Então é interessante as crianças fazerem a triagem escolar, que é uma audiometria simples, mas que vai descartar uma perda auditiva e vai fazer com que a criança não tenha lá no futuro uma dificuldade escolar. Então é tão importante para o adulto no trabalho quanto para a criança. Tem empresas assim que encaminham, né, os funcionários, dependendo da sua ocupação, para o exame de audiometria, né? Pessoal de rádio, não sei mais quem que é incluído, assim, alguns profissionais. Geralmente quem trabalha em curtume, fazendas que trabalham com máquinas, tratores, motoristas de ônibus. Então, pessoas mais relacionadas ao barulho mesmo ou a produtos químicos. Então, lavradores, pessoas, até professores, né? Professores de educação física, principalmente, que
São professores que estão em ambiente bastante barulhento e muitas vezes acabam tendo que aumentar o volume da voz também, né? Então acabam se prejudicando de certa forma. Então esse público aí é interessante sim, e é importante que os empresários, os empregadores, eles tenham noção que também é uma proteção para eles fazerem esse acompanhamento. E quando, por exemplo, se eu fui lá e fiz o exame e foi detectada uma perda auditiva, qual que é o procedimento? Tem como daí fazer um trabalho de prevenção para não aumentar? Como que funciona assim? No caso de tu estar na parte empresarial, por exemplo, de ocupacional, de tu ter feito um exame, a gente chama de periódicos. Faz uma vez, dali um tempo faz de novo e a gente faz um acompanhamento. Então a gente tem um valor para que a gente considere desencadeamento de que apareceu a perda auditiva ocupacional, que é um valor um pouquinho mais alto pelo trabalho. Se detectado isso, o que a gente faz? A gente vai até ao teu trabalho, a gente procura entender a tua função e tenta fazer algumas modificações para que a tua audição não piore. No caso de uma pessoa que fez audiometria, que não foi por questão ocupacional, não foi pelo trabalho, mas que foi, por exemplo, minha mãe resolveu que estava ouvindo mal, pediu para fazer um exame, fez um exame e detectou uma perda auditiva. A gente geralmente encaminha para o médico. Por quê? Porque existem perdas auditivas que são tratadas por medicamento. E existem perdas auditivas que a indicação é o uso de aparelho auditivo. Mas não quer dizer, obrigatoriamente, que tenha uma perda auditiva, o tratamento vai ser o aparelho auditivo. Não. No caso, porque a gente tem diferentes tipos de perda auditiva. Um dos tipos é a condutiva. A condutiva pode ser excesso de cera. Então, o médico que faria essa remoção, que faria o tratamento para que essa cera seja retirada e muitas vezes a audição volta ao normal. Então, é um tratamento que é feito conjunto e se escolhe o melhor tratamento. No caso de aparelhos, se for o tratamento de aparelho, hoje em dia nós temos diversos modelos, diversos valores que atendem a qualquer pessoa. Então a adaptação é um pouquinho mais, em alguns pacientes é rápida, em alguns pacientes é um pouquinho mais lenta, né? Porque o aparelho ele é mas ele precisa de ajustes, ele precisa de adaptações e precisa também de paciência. Ele é pequenininho, acho que deve ter muitas coisas ali, né? Hoje nós temos, antigamente as pessoas fugiam do aparelho porque era algo muito grande. Chamava atenção, né? Hoje tem aparelhos muito pequenininhos. Eu até sou suspeita porque eu sou fã dos aparelhos atrás da orelha. Porque eu acho que eles ainda parecem menos que o aparelho dentro da orelha. Bom, tu poderia falar pra gente, assim, existem fatores que prejudicam, assim, a audição no dia a dia, assim, pra quem está nos ouvindo? Situações existem. Hoje em dia a gente tem visto na faixa etária de adultos jovens e adolescentes aparecendo zumbido, que pode ser um primeiro sintoma de perda auditiva, ou a própria perda auditiva direto em usuários de fone de ouvido. Então o que a gente indica no uso de fone de ouvido? Tem o volume máximo e o mínimo, deixar no máximo no meio desse volume. Não usar o volume tão alto. Então se tu estás com fone e a pessoa ao teu lado está ouvindo alto, quer dizer que tem algo errado, já está na hora de reduzir. Por quê? Porque é uma coisa que vai danando as células do ouvido com o tempo. Então era uma coisa que não era tão comum a gente pegar jovens com perda auditiva. A gente esperava mais idosos, né? Ou questão de alguma alteração, uso de remédios muito fortes que possam alterar a audição, algum trauma, né? Mas não por questão de volume. Agora a gente tem visto que o uso dos fones de ouvido tem trazido perda auditiva na população jovem. Então esse é um tipo de cuidado. Outro tipo de cuidado que eu tenho alertado bastante é o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Eu recebi alguns pacientes dizendo que eles têm, mas eles não usam. Ou que eles têm, mas eles não sabem usar. Tem uma resistência às vezes, né, também.
Sim, inclusive eles falam, mas eu preciso do meu estar escutando de um lado. Tudo bem, o IPI ele abafa, ele não tira o ruído externo, ele abafa, ele só reduz. Se o funcionário ainda assim diz que não consegue, dá para fazer uma alternação de orelha. Ora usa de um lado e deixa o outro sem, ora alterna. Então não tem o porquê não usar. Eu explico agora para o pessoal jovem de concurso. Estão fazendo audiometria, estão com condição normal? Sim. Cuidem porque a gente não está falando de algo imediato, a gente está falando de algo a longo prazo. Eu quando estiver lá com 50 e poucos anos, 60, que a perda auditiva pode surgir pela idade, vai estar surgindo mais forte, até talvez, ou antes, por um fator ocupacional, por não ter cuidado na época que poderia. É a longo prazo a perda auditiva, né? Eu acredito. Mas tem alguma coisa assim que cause ela meio que de forma a curto prazo, assim, alguma coisa que aconteça com a pessoa? Existe trauma acústico, que a gente chama. Por exemplo, estar ao lado de uma caixa de som e ela fazer um barulho muito alto e causar uma perda auditiva. Nesse caso, a perda auditiva ela pode ser transitória ou ela pode ficar. Então essa é uma das situações em que pode ocorrer uma perda de uma hora para outra. Doenças também, pode ocorrer uma meningite. Sim. Pode acontecer de ficar com uma perda auditiva. Queria que tu comentasse um pouquinho do trabalho de fonoaudióloga. O que ele compreende, assim, o trabalho de vocês? O trabalho de fono, em geral, ele trabalha com alterações de fala, alterações de linguagem, que aí entra a questão de aprendizagem, leitura, escrita, equilíbrio. Muita gente não sabe, mas a fono trabalha com a parte de tontura, de equilíbrio. Nós fazemos os exames e também fazemos a reabilitação, que é a terapia, né? A parte auditiva, que a gente fala de exames auditivos, né? O diagnóstico, a prevenção e o tratamento, que seria o tratamento no caso de uma perda auditiva. Em alguns casos as pessoas falam assim, eu escuto, mas eu não entendo o que eu ouvi. Eu tenho volume, mas eu não consigo entender. Por que isso? E a gente tem o que a gente chama de processamento auditivo, que é o meu mestrado e agora meu doutorado também, que é o entendimento do som pela pessoa. Então, pessoas até com audição normal podem ter uma alteração auditiva, que é ouvir e não entender. Então, aquela pessoa que a gente pede para trazer 5 coisas, ela traz trocado ou ela esquece algumas e jura de pé junto que tu pediu que ela trouxe. Então, esses tipos de pessoas, elas podem ter uma alteração de processamento. Não foi desatenção, não. Ela ouviu, mas ela entendeu trocado, ela entendeu errado. E nesses casos, a gente tem o que chama de treinamento auditivo, que é uma estimulação auditiva. O nosso cérebro funciona como um músculo, assim que eu gosto de explicar. Se a gente tá numa academia, tá ali malhando, ficou bem forte, fica um mês parado, a musculatura ela reduz, né? Ela não vai continuar forte. Então, o que eu explico, o cérebro é assim, a gente fica um tempo parado e o nosso cérebro é muito inteligente, o que a gente não tá usando, ele deixa ali, deixa dormindo ali. Então a gente precisa ativar, a gente faz exercícios, que não é uma terapia longa, o paciente não vai ficar 1 ano, 6 meses em terapia, não. É uma terapia que se resolve antes e vai ficar bem. Então é uma coisa nova aí que tá trazendo. Tem também na fono a parte de voz, então se trabalha com alteração vocal, parte da locução, dicção também. São mais essas áreas, bem parte alto. De hospitalar também, região de parte de disfagia. Sim. Uma pessoa que internou e que teve um derrame, alguma coisa assim, vocês podem atuar junto a esse paciente também? Sim, até a avaliação no leito para ver se o paciente vai trocar a sonda, se ele já pode se alimentar por via oral, se ele já pode comer alimentos e qual consistência quem faz é o fonoaudiólogo. Que legal. E a questão do equilíbrio me chamou a atenção.
Quais são as causas, assim, para as pessoas estarem com esse problema e daí procuram vocês? Como que é a atuação, assim, do profissional de fono? Geralmente esses pacientes de equilíbrio, eles vêm encaminhados do otorrino. Então o otorrino faz uma triagem inicial e aí ele nos encaminha para que a gente faça o exame e o exame possa nos dizer qual é o tipo de tontura que esse paciente tem. Porque existem aquelas tonturas que o paciente tem a sensação que perdeu o chão, que está sem chão, e tem a tontura que o paciente sente tudo rodar ao redor dele. Então a gente diagnostica cada tipo de tontura é causado em uma região, a gente diagnostica qual que esse paciente tem, se é misturado ou se é mais de um tipo, mais de outro. E aí o tratamento quem decide geralmente é o otorrino, ele retorna ao otorrino com o exame. Retornando, caso retorne para nós, porque tem um medicamento para tontura, caso ele retorne, nós fizemos terapia. A terapia é uma estimulação para que o paciente passe a acostumar com essas situações em que causa a tontura. A gente tenta tornar isso algo comum ao cérebro, até que o paciente não tenha mais essas tonturas e esses enjoos. Bom, fechando quase o primeiro bloco, queria só perguntar pra ti, Andrea, da tua experiência aí estudando nos Estados Unidos. Foi na época da faculdade? Na época da graduação. Como que foi, assim? Deve ter sido uma ótima experiência. Foi muito interessante, principalmente porque lá eu conhecia a audição, né? Porque eu estava na faculdade, mas eu estava trabalhando estava no período de faculdade em que eu trabalhava mais com alteração de fala, de linguagem, a audição vinha depois. E lá eu cheguei e tinha um brasileiro, uma criança brasileira adotada por um casal de americanos e não sabia inglês. E essa criança foi necessário avaliar a parte auditiva dela, porque não se sabia até que ponto ela não aprendia o inglês, porque era um período dela, era o tempo dela de aprendizagem, ou porque essa criança não estava ouvindo bem. E aí eu precisei ajudar eles a fazer a avaliação. E ali eu vi as infinitas coisas que o fonoaudiólogo pode fazer, o audiologista pode, questão de equipamentos, questões de avaliações. E ali eu decidi, não, vou ser audiologista, né? Vou trazer isso para minha cidade, porque eu acho muito importante que o pessoal saia da nossa cidade, mas que se veja algo interessante, retorne querendo trazer uma melhoria para cá. Então, os Estados Unidos, para mim, foi maravilhoso nesse sentido de questão acadêmica e profissional. Sim. Porque me trouxe essa outra visão, que até então na minha universidade eu não tinha. Daí tu saiu, né, e teve tudo isso. E agora trouxe pra nós, aqui em Santiago. Legal. Estou conversando com a Andrea de Mello Boaz, ela é fonoaudióloga. É graduada pela Universidade Federal, fez aí um período sanduíche nos Estados Unidos, audiologista pela URGS, aperfeiçoamento em fonoaudiologia hospitalar pelo IPED, mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é doutoranda em saúde da criança e do adolescente na URGS. Já já nós vamos para o segundo e último bloco.